Eu estou em Lucas capítulo 5, peço que você aí abra o seu texto, me acompanhe na leitura. Semana passada eu usei Lucas capítulo 5 para falar da esperança. Hoje pela manhã também falei a respeito da esperança. Se você não ouviu o sermão da manhã, eu quero recomendar a você a ouvir o sermão. Eu acho que vai te ajudar muito. E agora eu estou no capítulo 5, a partir do verso 1. Hoje eu falarei um pouco sobre pesca, mas eu já estou avisando que eu não sei pescar, não conheço nada de pescaria, absolutamente nada de pescaria. Mas eu sei que alguns irmãos gostam de pescaria, e aí o que eu quero pedir? Se você gosta, conhece pescaria, tanto na internet como presencialmente, você pode me ajudar. Então eu fui fazer a minha lição de casa, estudei o texto, e o texto se dá no contexto da pesca maravilhosa. Mas esse que vos fala não sabe quase nada de pesca. E aí durante a mensagem a gente vai conversando, tá bom? Combinado? Lucas capítulo 5, os irmãos poderão ficar assentados como estão. Eu leio a partir do versículo 1 até o versículo 11. O texto está escrito no Evangelho segundo Lucas. Diz assim o texto: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se sobre o barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Arrastaram os barcos à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos pedir mais uma vez a iluminação do Teu Espírito, para que todos nós entendamos esse texto e venhamos a aplicá-lo em nossa vida. Permita, ó Deus, que essa palavra venha falar profundamente ao nosso coração, como tem falado a cada exposição bíblica. Eu peço a misericórdia do Senhor para expor essa palavra e oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero falar sobre o tema Sob a Tua Palavra. Sob a Tua Palavra. Não sei quantos irmãos aqui vão se lembrar, mas quando criança, passei por algumas dificuldades e minha mãe sempre cantava comigo. E algumas das canções marcaram a minha história. E uma delas é uma canção muito antiga que diz assim o refrão, quem souber vai começar a cantar: Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então eu queria começar a minha fala dizendo isso, já de início. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E o que nós precisamos é ter esse entendimento de que Jesus precisa estar no barco da nossa vida. E quando Jesus entra na nossa história, Ele dá a sua palavra, e dando a sua palavra a gente muda todo o cenário da nossa vida. O texto ele se desenrola aí no lago de Genezaré, ou algumas versões vão falar o mar da Galileia. Era uma água doce, mas aproximadamente 20 quilômetros quadrados
tem esse lago. Aí você imagina a quantidade, um lago extremamente gigantesco, com 12 quilômetros de extensão por 20, e aí você começa a ter a dimensão desse lago aonde eles estavam pescando, e basicamente alguns chamavam na época de Mar da Galileia. E Jesus, ele é completamente pressionado pela multidão. A multidão está atrás de Jesus, e aí no versículo 1, você pode me acompanhar, que o texto vai dizer o seguinte, que a multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Então veja que maravilha, uma grande multidão estava apertando Jesus, querendo ouvir mais de Jesus, e é interessante que Jesus está nessa região do Mar da Galileia e ele vê 2 barcos junto à praia, mas os pescadores estavam desembarcando as suas tralhas de pesca e estavam lá lavando as redes. Isso é muito interessante, porque a certa ocasião eu fiz uma viagem missionária e fui trabalhar numa comunidade ribeirinha de pescadores, e eu me lembro muito bem ali na cidade do Ariri, na região de Cananéia, quando estava com aqueles pescadores, eles lavando as redes, e eles ficam muito felizes quando eles estão lavando as redes, mas eles pescaram muito. É bom lavar a rede depois de ter uma grande pesca. Então eles vão lavando as redes e eles esticam as redes, começam a verificar as redes, porque às vezes alguns peixes maiores acabam rasgando a rede, então eles precisam dar novos pontos, e eles passam um tempão cuidando das redes. E aí eu me lembro de uma ocasião, nas 3 viagens missionárias que fizemos para aquela cidade, para aquela comunidade ribeirinha, uma das ocasiões os pescadores estavam extremamente felizes, e eu cheguei então com a equipe missionária e falei: por que vocês estão felizes? Porque os peixes grandes rasgaram as nossas redes, mas nós pescamos muito. E eu entendi que lavar a rede depois de um dia bom de trabalho é muito maravilhoso, mas lavar as redes sem ter pego nada é terrível. Quem, por exemplo, já trabalhou no comércio, passa o dia inteiro, não vende nada, e você tem que abaixar a porta sem receber nada. Ou um pedreiro, por exemplo, o Mário, que está trabalhando aqui, ele está lá com a massa pronta e chove, ele não tem como usar aquela massa. Como que é guardar essa massa? Não é muito agradável. Ou quem tem o comércio, como eu estava dizendo, e não consegue vender nada. Então é difícil lavar as redes. Então Jesus olha para essas pessoas, para esses pescadores, e vê que eles estão lavando as redes, que eles estão ali numa situação extremamente complicada. Jesus está diante de uma tragédia, porque vale a pena lembrar que eles não eram pescadores amadores, eles estavam fazendo uso da pesca para alimentar as suas famílias. O texto ainda vai dizer que eles tinham uma sociedade, eles viviam da pesca. E se não tinha peixe naquele dia, literalmente o mar não estava para peixe naquele dia, eles não tinham sustento. E não tendo sustento, eles não tinham como levar a alimentação para suas casas. Então Jesus está diante de uma tragédia. Jesus olha esse cenário e vê que eles eram extremamente profissionais, que eles faziam da pesca o seu ganha-pão e que eles dependiam do resultado da pesca. Mas naquele dia, segundo o texto, eles estavam lavando as redes sem ter conseguido nada, absolutamente nada. Foi um dia, como a gente costuma dizer aqui no nosso contexto, deu ruim, azedou, não rolou. E aí então eu fiquei pensando, mas olha, eles não eram pescadores de férias, eles não haviam aprendido a pesca pelos canais da televisão, eles não viram nenhum tutorial de pesca no YouTube, não, eles eram pescadores profissionais, eles não pescavam por hobby, não eram pescadores de final de semana, eles estavam nessa atividade todo o tempo, o dia inteiro. Eles não eram pescadores amadores, eles eram profissionais, eles conheciam aquilo que eles estavam fazendo, pois na realidade eles tinham contato com o mar. Consequentemente, eles conheciam a pesca, conheciam peixes, conheciam os tamanhos dos peixes, conheciam quais eram os peixes que seriam vendidos ou não, quais seriam descartados ou não. Eles viviam da pesca e automaticamente eles conheciam tudo a respeito de peixe. Como eu disse na introdução, eu não conheço nada de peixe. Se você me entregar um peixe de água salgada ou de água doce, para mim é tudo a mesma coisa, porque eu não tenho essa habilidade. Mas eles não.
literalmente não teve peixe. E aí eu gostaria de pensar com vocês o seguinte: como seria esses homens que tinham uma sociedade, que viviam da pesca, conversando com as suas esposas no final do dia? Imagina, ele chega lá, o Pedro, e alguém vai falar assim: não, Pedro não teve esposa, pastor, porque ele é o primeiro papa. Não teve. Jesus curou a sogra de Pedro. A Bíblia fala que Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro era o que, gente? Casado. Aí Pedro teve que conversar com a sua esposa. Agora você imagina Pedro, com aquele temperamento que ele tinha, chegando no final do dia, e a esposa: e aí, meu amor, como que foi? Pegaram bastante coisa, vendeu bastante, já levaram lá na beira do cais, como que foi? Ele falou assim: não rolou. Como assim? Vocês não saíram com os barcos na madrugada? Sim. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo? Sim, senhora. Mas hoje não conseguimos pescar nada. A mulher de Pedro poderia falar assim: mas é a pandemia? Eu falei: não, não tem nada a ver com a pandemia, é que hoje não aconteceu. Hoje nós voltamos para casa frustrados. Hoje não deu certo. E a minha pergunta é a seguinte: quantas vezes você e eu já fracassamos? Já tentamos de tudo em alguma área da nossa vida, já colocamos todas as nossas habilidades, mas foi um dia triste, não deu, foi um ano complicado, não aconteceu nada. Já aconteceu isso com você? De você se empenhar, de você colocar energia, força e nada acontecer. É interessante que num dia de fracasso, num dia de tristeza, num ano de miséria, num ano difícil, é que Jesus aparece. Agora, eu fiquei fazendo algumas perguntas. O que aconteceu para não pegar nada? O que aconteceu naquele dia para que eles não pegassem nada? Qual o motivo do fracasso? Em primeiro lugar, poderia ser falta de preparo. Alguém falar assim: pastor, eu acho que eles não têm preparo nenhum. Mas isso não é verdade, porque eles nasceram no contexto de pesca, viviam de pesca. Quando criança, eu creio que eles brincavam nos barcos, na beira da praia, porque eles só tinham esse contexto. Assim como uma criança no Brasil, na periferia, o que eles fazem? O que eles fazem? Joga bola, estão soltando pipa. Naquele contexto do Mar da Galileia, o que uma criança fazia? Brincava de ser pescador. Então eles conheciam a área, eles conheciam o ambiente, eles ouviam essas histórias. Eles só ouviam essas histórias, eles não estavam ali brincando, eles sabiam o que estavam fazendo, eles tinham todo o entendimento da área, da pesca, do barco, da rede, da isca, eles sabiam. Então não foi falta de preparo. Alguém vai falar assim: não, pastor, sabe o que eu acho? Eu acho que foi falta de esforço. Os caras lá meio braço curto, não quer trabalhar muito, e eu acho que eles eram meio preguiçosos, eles não leram lá o Provérbios 6 lá para ter com a formiga o preguiçoso, então eles estão aí meio preguiçosos. Mas isso não é verdade. Não é verdade, porque no versículo 5 o texto vai dizer para nós que Pedro fala o seguinte: não, Jesus, nós trabalhamos a noite inteirinha, a noite inteira. E aí, fazendo a lição de casa, o que acontecia? Os pescadores saem no finalzinho da tarde, entram no mar no comecinho, como chama, na boca da noite, lá por volta das 8 da noite, e a partir das 11, meia-noite, é que eles soltam as redes. Diz o texto que tinha 2 barcos, então o que eles fizeram? Um barco de cada lado, uma grande rede, e eles começaram a varrer o mar, buscando os peixes que ficam lá na profundidade. Então eles trabalharam a noite inteira. E aí, fazendo a lição de casa, eu entendi que à noite os peixes, eles sobem. E aí então eles vão pegando os de baixo, e depois quando eles puxam a rede, acabam pegando os que estão em cima. Os cardumes vêm em cima por conta da claridade. Eu não sabia disso. E alguém vai falar assim: então foi falta de esforço. Não, não foi. Falta de preparo também não foi. O que eles puderam fazer, eles fizeram. O que estava ao alcance deles, eles fizeram. E alguém vai falar assim: não, então pastor, sabe o que aconteceu? Não tinha peixe. Naquele dia mesmo não tinha peixe. Como a gente costuma dizer, o mar não estava para peixe. Não tinha peixe e não pescou. Não pescou porque não pescou. Não pescou porque não tinha peixe. E não aconteceu isso. Porque depois que Jesus está no barco, Jesus manda lançar a rede, e o que acontece? Vem
tanto peixe que os barquinhos lá quase que foram a pique. O texto vai dizer para nós que quase afundaram de tantos peixes que eles pegaram. Então tinha peixe. Então veja que nem sempre é o lugar, nem sempre são as circunstâncias, nem sempre é a nossa falta de tentativa. Às vezes os fracassos, as dificuldades chegam para nós porque Cristo não está no barco da nossa vida, porque Jesus não está no comando da nossa história. Nem sempre, amados irmãos e irmãs, os fracassos na nossa vida acontecem por falta de esforço. Às vezes a gente se esforça, trabalha bastante, tem determinação, tem motivação, tem experiência, tem disposição. Nem sempre é falta de conhecimento. Às vezes o que está faltando é Cristo no barco. E se Cristo já é o Senhor da sua vida, já está no comando do seu barco, e você ainda está vivendo um período de fracasso ou de dificuldades, não desanime. O que eu falo para você nessa noite é que você entre em sintonia com Deus, alinhe a sua vida com a vontade de Deus, para que tudo ocorra bem. Agora, se você não é cristão, os fracassos da sua vida certamente se dão porque você ainda não tem Cristo governando a sua história. E se Jesus não estiver no barco, logo o fracasso se aloja em nossas vidas. Quantas e quantas vidas fracassadas, porque não tem Jesus. Pessoas que vivem sem nenhum propósito existencial, porque Jesus não está no centro da vida dessa pessoa. Então o que faz a diferença na nossa vida é a presença de Jesus comandando a nossa história. E agora eu quero mostrar para vocês o lado bom do texto. Em primeiro lugar, quando Cristo entra no barco da nossa vida, a história muda. Dá uma olhadinha comigo, versículo 3. Dá uma olhada. Entrando em um dos barcos, que era de quem? De Pedro. Pediu para que ele afastasse um pouco da praia, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Lucas está dizendo para nós que havia uma multidão querendo ouvir a palavra de Deus. E o que Jesus fez? Ô Pedro, eu preciso do seu barco. Deixa eu subir aí no seu barco. Leva um pouquinho aí, afasta um pouquinho aqui da praia, eu quero aproveitar aí o vento que vem aqui do mar da Galileia e levar essa mensagem aí às pessoas. Olha que interessante, quando Cristo entra no barco de Pedro, a história da vida de Pedro muda. E a nossa história muda quando Jesus entra no nosso coração. Porque Jesus começa a pedir aquilo que está em nossas mãos para a transmissão da mensagem dele. A única coisa que Pedro tinha aqui que era o barco. Interessante que o barco de Pedro se transforma em um púlpito para Jesus. É uma plataforma onde Jesus se assenta. E diz o texto aí no versículo 3 que Jesus ensinava assentado. Ou seja, Jesus tem a postura de um rabino, de um mestre. Ele senta e começa a ensinar em cima do barco de Pedro. E alguém poderia falar assim para Pedro: ô Pedro, o que você faz com esse barco? Ele falou: claro, eu saio para pesca. Mas a partir daquele dia, Pedro poderia falar o seguinte: eu tive um barco que foi púlpito para Jesus. Em outras palavras, nada daquilo que nós temos é nosso, tudo é emprestado. Entenda isso. Nós não temos nada, tudo é de Deus, e Ele coloca em nossas mãos. E Ele pede para que nós coloquemos tudo isso à disposição dEle. Se alguém chegasse para Pedro e falasse assim: ô Pedro, o que você tem de valor? Ele falou: eu tenho esse barco, comprei esse barco, como se fosse carro, né? Não sei como que eles falam, esse aqui é ano, fabricação 2000 e tal, ele tem um motor de tantos HP, não sei como que ele falaria, mas ele falaria o seguinte para nós: olha, a minha história mudou, porque Jesus entrou no meu barco, e agora o barco não é mais meu, é Ele, é dele, Ele que manda. A história muda quando Jesus entra na nossa vida, com todo o cansaço. Imagine, ele trabalhou o quê? A noite inteira. Pedro estava cansado? Quem aqui já passou uma madrugada inteira trabalhando? Quem já passou? É duro, hein? Chega lá para 5, 6 horas da manhã, você está bêbado? Não, é bêbado de sono mesmo, é sono. Cansado. Lembrando que ele está no mar, escuridão, não tem energia elétrica. Cansado. Só tem aquele brilho das águas. Aí chega Jesus no comecinho da manhã e fala assim: vamos dar uma voltinha, deixa eu usar seu barco, afasta um pouquinho aí. Agora, ele vence o cansaço, ele vence o sono, e ele cumpre aquilo que Jesus está falando para ele. Ele
Não, está aqui, o que eu tenho está à tua disposição. Em segundo lugar, quando Cristo entra no barco, a vitória chega. Quando Jesus entra no barco da nossa história, a vitória chega. Dá uma olhadinha aí no versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. A voz que agora comanda o barco não é mais a voz do desânimo, mas é a voz de Jesus. Cristo manda ele lançar as redes novamente, e isso é muito importante para nós. Jesus, em primeiro lugar, usa aquilo que Pedro tem para proclamação, para pregar à multidão, e depois Jesus fala o seguinte para ele: olha, agora vamos voltar à pesca. E a gente conhece Pedro, não conhece Pedro? O temperamento de Pedro, o jeitão de Pedro? Que Pedro pensou assim: Jesus só pode estar de brincadeira. Nós saímos na hora certa, no momento exato, sabemos o que estamos fazendo, emprestamos nosso barco para ele, agora Jesus chama a gente para voltar, faze-te ao largo, ou seja, volta lá para o meio do lago. Mas é de manhã, Jesus, mas é de manhã. Mas ele fica calado. Olha o que ele responde no versículo 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, ele reconhece que Jesus é o mestre, porque Jesus estava ensinando: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as vossas redes. Então o que Pedro está mostrando aqui para nós? Obediência. Ele poderia falar o seguinte: não, a gente não quer mais pescar, a gente vai embora para casa, nós estamos cansados. Não, mas contra todas as circunstâncias, o cansaço, o sono, o horário, o desânimo de ter trabalhado uma noite inteira em vão, Jesus convenceu Pedro a voltar. Quem pede para nós continuarmos perseverantes é Jesus. Quem pede para nós termos esperança é Jesus. Quem pede para nós continuarmos é Jesus. E quando Jesus entra no nosso barco, a vitória acontece. Eles voltam. É interessante isso. Eles voltam, Pedro, Tiago e João, eles voltam para o mar, e diz o texto que eles começaram a apanhar. Dá uma olhadinha no versículo 6. Isto fazendo, ou seja, eles foram obedientes. E a pergunta é: quando Jesus pedir alguma coisa para você em 2022, você vai fazer? Aí você fala: não, Jesus, estou cansado, trabalhei muito essa semana. Não, Jesus, sabe o que é? Estou com um sono. Não, Jesus, aí a gente vai aumentando a nossa lista de desculpas, não é assim? E a nossa lista de desculpas, convenhamos, é grande demais. Olha o que Pedro fez. Ele obedeceu a Jesus na hora. Isto, versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e começaram a romper as redes. Lembra as redes que eles estavam lavando que não tinha pego nada? Agora as redes estão rompendo de tanta coisa, porque eles obedeceram a Jesus. Então veja, em 2022, Deus pode fazer milagres na minha, na sua vida e na história da igreja, se nós obedecermos a voz de Jesus. E a voz que vai comandar a nossa vida em 2022 é a voz de Jesus, não é a voz do desânimo, não é a voz do fracasso. E eu vou sempre lembrar você aqui quem você tem ouvido, porque se você ouvir Jesus, Ele vai te orientar para que a pesca seja completamente exponencial em 2022. Você pode falar o seguinte: não, pastor, você não sabe, mas em 2020, 2021, algumas coisas não aconteceram para mim, mas em 2022 pode acontecer, se você e eu nos colocarmos à disposição dEle, e falar o seguinte: olha, Senhor, sob a Tua palavra eu vou fazer. Eles apanharam tantos peixes, dá uma olhadinha aí no versículo 7, que eles começaram a chamar outros companheiros, outros barcos, para poder vir acompanhar e pegar tudo, porque foi tanto peixe, a realidade é essa, o texto diz, foi tanto peixe que o barco quase afundou, quase foram a pique. Agora, quando Deus realiza um milagre na nossa vida, um milagre já é grande, correto? O milagre às vezes é tão grande, tão maravilhoso, tão majestoso, que a gente precisa chamar as pessoas para falar assim: venham ver o que Deus está fazendo em nossas vidas. Imagina que bênção, em 2022, a gente olhando para as outras pessoas: venham ver o milagre de Deus sobre nós.
Venham ver que Deus está cuidando de nós. Venham ver o que Deus está fazendo em nossa igreja. Que coisa mais maravilhosa do mundo. Venham ver. E diz o texto que eles ficavam acenando para os outros e falando o seguinte: olha, são coisas maravilhosas, mas, sempre tem um mas, né? Minha professora de português falava isso. Sempre tem um mas precisamos falar o seguinte: sob a tua palavra. Agora eu gostaria que você pensasse rapidamente assim, algumas coisas que não aconteceram nesses 2 últimos anos na sua vida. E aí eu queria que você acrescentasse assim, ó, vírgula, mas sob a palavra de Jesus dará certo. Fiz algumas aplicações aqui e leio para vocês. Por exemplo, se está faltando amor na sua casa, Cristo pode superabundar o amor no seu lar, sob a palavra dele. Se está faltando alegria na sua vida, na sua casa, Cristo pode te dar a alegria completa. O que nós precisamos fazer? Sob a palavra de Jesus. Se está faltando luz em seus caminhos, claridade para você entender algumas coisas, Cristo pode te conduzir, porque Ele é a luz do mundo. Se está faltando paz no seu coração, na sua vida, na sua família, para algumas decisões, Jesus é a paz do mundo. Se está faltando esperança, Cristo é a única esperança para a gente viver na glória do Senhor. Se está faltando paciência, agora todo mundo dá risada, né? Está faltando paciência. Cristo pode te ensinar, eu e você, a esperar no tempo de Deus. Como nós somos ansiosos, faz assim, é verdade. Como nós não temos paciência. Como nós agora andamos com um pavio curto. Então Jesus é completo, Ele é o Filho de Deus, e quando Ele entra na nossa vida, Ele muda o cenário, e a vitória chega, a bênção acontece, o milagre acontece, porque Ele está no comando. Mas nós precisamos entender e falar o seguinte: mas sob a Tua palavra. Eu vou criar o meu filho sob a Tua palavra. Eu vou ter um casamento sob a Tua palavra. Eu vou criar os meus netos sob a Tua palavra. Eu vou edificar o meu ministério na igreja sob a Tua palavra. Eu vou ter uma postura ética num mundo corrompido sob a Tua palavra. Eu vou estudar sob a Tua palavra. Veja que tudo está baseado nessa expressão de Pedro: sob a Tua palavra eu creio. E aí entra a nossa fé. Se ele não tivesse fé que Jesus poderia realizar um milagre, ele lançaria as redes novamente? Sim ou não? Ele havia pescado a noite inteira, não deu nada. Agora, sob a Tua palavra, e aí ele confia. E a minha pergunta para você é o seguinte: aonde você coloca a sua confiança? Pedro colocou a confiança na palavra de Jesus. Se Jesus pediu para que eu lance, eu vou lançar. Agora, veja que interessante, quantas vezes nós somos teimosos. Não vou pedir assim, ó, quem é teimoso levanta a mão, mas a gente é teimoso. Às vezes, nós temos já uma orientação de Jesus, daquilo que devemos fazer e como devemos fazer, só que nós, às vezes, somos teimosos. Não quero que você confesse, não, mas eu estou confessando. Eu, às vezes, já fui teimoso. E, às vezes, minha esposa tem que pegar no meu pé. Olha, você está parecendo seu pai, você está teimoso. Tem algumas coisas que eu fico querendo insistir. É teimosia. Se Jesus pediu para nós edificar a nossa vida sob a palavra dele, é teimosia. É tolice não fazer aquilo que Jesus está pedindo para que a gente faça. Então a nossa carreira, a nossa vida, a nossa história como igreja, tudo vai ser um sucesso e vamos ver milagres de Deus se colocarmos tudo sob a Tua palavra. Ou seja, uma vida de fé, uma vida de confiança. E aí Pedro fica extremamente maravilhado. E quando Pedro fica maravilhado, dá uma olhadinha no versículo 8, estou caminhando para o final. Quando Pedro vê tudo isso, ele se prostra aos pés de Jesus. Ele adora Jesus. E veja como que é a adoração dele. Não tem nada a ver com essas músicas contemporâneas, que ficam 2 horas cantando o mesmo refrão e não fala nada. Olha a adoração de Pedro. A adoração de Pedro é o seguinte: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Diante do milagre de Jesus, o que nós precisamos entender? Que nós somos pecadores.
de que nós somos falhos. Veja que a primeira voz de Pedro para Jesus, no versículo 5, ele chama Jesus de mestre, e agora ele chama Jesus de Senhor. Então tem muita gente que gosta de ouvir os ensinos de Jesus, mas não é só isso. Precisa entender que Jesus precisa ser o Senhor da vida. Precisamos entregar o nosso ser a Ele e reconhecer que nós somos pecadores. É interessante que a Bíblia coloca algumas frases de alguns homens de Deus que tiveram encontro com Deus, e eu fico maravilhado com essas frases, que são diferentes das frases que muitas pessoas que se dizem evangélicas hoje usam. Eu tive encontro com Deus, que maravilhoso. Você precisa ir comigo lá na minha igreja, porque é lá que a coisa acontece e tal. Tem coisas desse nível. Agora veja Abraão quando ele teve um encontro com Deus. Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Diante da majestade de Deus, Abraão disse o seguinte: eu sou pó e cinza e me atrevo a falar com o Senhor, porque Ele é extremamente santo. Jó, olha o que Jó disse: bem sei que tudo podes, o Senhor pode tudo, e que todos os teus planos não serão frustrados. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Me arrependo. Diante da tua majestade eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isaías, quando ele vê a glória de Deus, o que ele diz? Ai de mim, porque eu sou um homem pecador, os meus lábios são impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor, estou perdido. E é essa oração, e é essa adoração que Pedro expressa a Jesus: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Então, quando a gente reconhece que Ele é o Senhor, a gente está diante daquele que pode realizar o grande milagre na nossa vida, a grande mudança. E tem muita gente que fica pensando assim: não, agora em 2022, agora a coisa vai. Não, a coisa só vai acontecer na sua vida se você entregar seu coração, o comando da sua existência para Ele. Só um trocadilho que tem no texto que eu acho maravilhoso, quando Jesus fala o seguinte para ele, o versículo 10: não temas. Essa expressão poderia ser o nosso lema para 2022. Estaremos diante de vários cenários complicados, e a expressão de Jesus para nós qual que é? Não temas, eu estou no comando. Não temas, fique em paz, aquieta-te. Mas aquieta-te, mas tem isso, tem aquilo. Fica calmo, estou no comando. Interessante que ele fala o seguinte: o Pedro, doravante, ou seja, daqui em diante. É interessante essa expressão doravante, né? Daqui em diante você será pescador de homens, eu vou mudar. E aí quem é pescador sabe disso. O pescador, ele pega o peixe vivo e mata o peixe, correto? O peixe está vivo na água, ele tira o peixe da água. O que acontece com o peixe? Morre. Então ele tira da vida, ele mata o peixe para ele poder se alimentar do peixe. Agora, ele será o quê? Pescador de homens. Ele vai pegar homens mortos e trazer para a vida. Então veja que Jesus muda a cosmovisão de Pedro. Agora você vai ver a partir da outra realidade, a partir da realidade do reino de Deus. O que acontece com Pedro? Ele arrasta, juntamente com seus discípulos ali, os seus amigos, os barcos sobre a praia, deixa tudo e segue a Jesus. O que você e eu precisamos hoje? Entregar tudo e seguir a Jesus. Como será o seu 2022? Eu só sei que eu vou precisar entregar tudo, colocar tudo na mão de Jesus e segui-lo. Por onde Ele for, eu vou. Por onde Ele caminhar, eu vou. Porque eu e você precisamos estar firmes nas promessas de Jesus. Se Ele falou que vai ser maravilhoso quando colocarmos tudo sob a luz da palavra dele, o que nós precisamos fazer? Obedecer. E reconhecer que Ele é o Senhor. Não vivo para mim mesmo. Vivemos para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não sei qual milagre você espera em 2022, mas eu quero falar isso para você. Coloque sob a palavra de Jesus. Seja obediente.
e entregue tudo. Mas pastor, é tudo. Esses dias o Timóteo veio perguntar para mim, pastor, pai, o que é tudo? Eu falei, tudo é tudo, meu filho. Não tem como explicar tudo. Aí ele falou assim, mas você consegue explicar cada coisa difícil? Então, mas tudo, essa expressão tudo, não tem como explicar. O que ele tinha? O que Pedro tinha, gente? Tinha o barco, tralha de pesca, anzol, o que mais? Rede, tudo de pesca. O que ele fez? Encostou o barco lá, colocou uma plaquinha, vende-se, tratar com WhatsApp e tal, e seguiu Jesus, foi embora. E alguém podia chegar para ele e falar assim, e a sua vida, a sua sociedade, a sua empresa, aconteceu? Deixei lá. Tem um irmão meu lá que ele está cuidando lá do barco lá, vou seguir Jesus. O que você vai fazer em 2022? Vou seguir Jesus. Firme na promessa dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu confio no caráter de Jesus. E você? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar em pé, firme nas promessas?